Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, nós vamos estar destacando o movimento retilíneo uniforme. Só para lembrá-los que essa é a aula de número 2, tá, do conteúdo de cinemática. Então vamos lá, pessoal. O movimento retilíneo uniforme, ele é caracterizado por ele apresentar uma velocidade única no decorrer do próprio deslocamento do corpo. Então, nós temos o exemplo aqui de uma tartaruga que ela percorre 10 centímetros, sempre esse mesmo valor, no mesmo intervalo de tempo. Nota-se, então, que a cada segundo que se passa, né, do seu movimento, ela percorre 10 centímetros, logo, a sua velocidade ela é dada como sendo 10 centímetros por segundo, pelo fato dela percorrer 10 centímetros a cada 1 segundo. O ritmo do seu movimento não é alterado no decorrer do tempo. Logo, esse movimento ele se enquadra como sendo um exemplo de movimento retilíneo e uniforme, no qual a velocidade dessa tartaruga se manteve constante durante todo o seu trajeto. Logo, a gente pode admitir que, além de constante, esta velocidade ela é diferente de zero. A velocidade média de um corpo, ela pode ser determinada como sendo o espaço que o corpo percorreu pelo intervalo de tempo gasto. Não necessariamente o corpo tem que ter tido uma velocidade constante. É possível a gente determinar a velocidade média de um corpo sempre que a gente tiver informação da totalidade do espaço que foi percorrido. Logo, a gente simboliza por ΔS, pelo intervalo de tempo que ele gastou, que a gente vai estar colocando aqui como sendo ΔT. Logo, a velocidade média é dada como sendo ΔS por ΔT, que equivale ao espaço percorrido pelo corpo no intervalo de tempo que foi gasto para que ele, então, percorresse esse trajeto. Notamos nesse exemplo que essa moto, ela percorre 10 metros a cada 1 segundo. Então, a gente está notando que essa moto, ela tem sempre o mesmo espaçamento no mesmo intervalo de tempo. Portanto, o movimento descrito por essa moto, ele equivale ao movimento retilíneo uniforme. Por quê, gente? Porque a sua velocidade, ela se manteve constante e é fácil de verificar que a sua velocidade equivale a 10 metros por segundo. Note que a cada 1 segundo que passa, ela percorre 10 metros, tá bom? Bem, essa velocidade média, ou a velocidade do corpo, no sistema internacional, ela pode ser medida pela unidade de metros por segundo, que também pode ser escrita como metro vezes segundo elevado a menos 1. Da mesma forma, eu posso também ter uma unidade de velocidade para o sistema CGS. Só lembrando que CGS significa centímetro, grama, segundo. Então, a unidade de velocidade nesse sistema equivale a centímetros por segundo, que foi o exemplo que a gente tratou da tartaruga lá em cima, tá bom? Onde a simbologia atribuída a essa unidade seria o cm por s. Já um sistema que eu chamei de usual, muito encontrado nos velocímetros, de forma geral, é dado em quilômetro por hora. Então, nosso sistema usual de velocidade será colocado como sendo quilômetro por hora. Bem, dependendo da situação, a gente pode trabalhar com uma transformação de unidade, transformando de um sistema usual para o sistema internacional ou do sistema internacional para o sistema usual. Como é que eu faço isso? Se eu tiver qualquer valor em quilômetro por hora e eu queira este valor em metros por segundo, basta que a gente divida por 3,6. No contrário, se eu tenho metros por segundo e eu quero este valor em quilômetro por hora, basta que eu multiplique esse valor por 3,6. Por exemplo, digamos que eu tenho uma velocidade de 72 km por hora e eu quero saber este valor em metros por segundo. O que você vai fazer, então? Você vai pegar o 72, dividir por 3,6 e dividido por 3,6 você vai encontrar o valor de 20 metros por segundo. Então, aqui é um exemplo de como eu fiz para transformar o valor
de 72 km por hora para metros por segundo. Bem, gente, aqui nós temos um primeiro exercício para avaliar o seu conhecimento a respeito do movimento retilíneo uniforme. Notamos, as figuras a seguir representam as posições sucessivas em intervalo de tempos iguais. Então, ele tem posições sucessivas e ele destacou uma coisa importante, que é intervalo de tempos iguais, tá bom? E fixos dos objetos 1, 2, 3 e 4. Então, o parâmetro que eu posso comparar é que o movimento que equivale ao trajeto 1, 2, 3 e 4 acontece no mesmo intervalo de tempo. Com isso, o objeto que descreveu o movimento retilíneo uniforme foi qual? Gente, para que ele percorra movimento retilíneo uniforme, a gente falou há pouco que ele tem que ter mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Olha, o primeiro caso, que é o primeiro objeto aqui, ó, ele percorreu esse espaço no intervalo de tempo ΔT. No mesmo intervalo de tempo ΔT, ele percorreu outro espaço, ou seja, ele está alterando a configuração de espaço no tempo. Então, esse movimento ele não pode ser considerado um movimento retilíneo uniforme. Vejamos o 2. O 2 tem esse espaçamento no mesmo intervalo de tempo do 1. Depois, no mesmo intervalo de tempo, ele já tem outro espaçamento. Então, ele não pode ser considerado um movimento retilíneo uniforme, assim como o 4, que tem espaçamentos iguais. O que vai apresentar um movimento retilíneo uniforme seria o de número 3. Notamos aqui que ele tem o mesmo espaçamento no mesmo intervalo de tempo. Portanto, a alternativa correta seria a letra C, pessoal. Vamos pegar mais um exercício? Essa questão eu peguei da prova da UEPA, lá de Belém do Pará, que diz o seguinte, ó. Este foi um dos mais lentos de toda a história de mais de 200 anos da procissão. Ele está se referindo, gente, ao Círio de Nazaré, que ocorre em Belém do Pará. Considerando que o percurso de 4,5 quilômetros, o que é isso? É o espaço que foi percorrido de 4,5 quilômetros, que foi feito em cerca de 9 horas. Então, o tempo que foi gasto para que a procissão se desse foi um tempo de 9 horas. E as alternativas a seguir indicam valores característicos de velocidade em diversas situações de movimento. Assinale a alternativa que corresponde ao valor mais próximo, né? Conforme ele está colocando aí, ó, da velocidade média da procissão. Aí ele coloca alguns bichinhos, como por exemplo a lesma, tem velocidade de 0,006 metros por segundo, o bicho preguiça, o caranguejo, a corrente marítima e o homem, tá? Bem, comparando então esse deslocamento com esse tempo, a gente pode calcular a velocidade média dessa procissão. E para calcular a velocidade média, basta que eu pegue o espaço e divida pelo tempo. O espaço é de 4,5 quilômetros e o tempo vale 9 horas. Bem, pessoal, fácil de fazer esse cálculo, né? Se você pegar 4,5 e dividir por 9, notamos que esse valor será de 0,5 quilômetros por hora. Mas nesta unidade, não tem como eu comparar qual bichinho, né? Ou qual animalzinho ele vai estar se equiparando, ou até mesmo ao homem, tá? Então, a gente precisa converter para as mesmas unidades que estão na alternativa. Então, a gente viu há pouco que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, daqui para cá, a gente precisa dividir por 3,6. O contrário, caso eu necessitasse, bastaria multiplicar por 3,6. Então, você vai pegar o seu valor, que é de 0,5, e vai dividir esse valor por 3,6, tá? Aqui está igual um sinal de percentagem, tá, gente? Então, vamos colocar uma divisão aqui, né? Fica melhor, tá? Então, dividir por 3,6. Se você pegar esse valor e dividir por 3,6, o valor encontrado seria de 0,138 metros por segundo. Como
ele quer saber o valor da velocidade média mais próximo, olha aqui, ó, a gente percebe que o mais próximo desse valor é o 0,15, ó, que equivale à velocidade do caranguejo. Isso mesmo, gente. A velocidade com que, neste ano que foi destacado, a procissão do Círio de Nazaré em Belém do Pará, ocorreu da ordem de 0,15 metros por segundo, que é a equivalência da velocidade média de um caranguejo. Bem, dando continuidade, a gente vai destacar a função horária da posição para o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? O que é a função horária? Ela permite, gente, olha só, a função horária, ela permite você prever os acontecimentos no decorrer do tempo. Então, se eu consigo estabelecer uma função horária do movimento para qualquer que seja o móvel, eu consigo ter controle das suas posições no decorrer do tempo. Notamos aqui o seguinte, ó, essa moto sai da posição 0 no instante de tempo 0. 1 segundo depois ela vai estar no 10, 2 segundos depois no 20, 3 segundos depois no 30, 4 segundos depois no 40, 5 segundos depois no 60. A informação que eu tenho é até os 50, mas eu poderia extrapolar. Provavelmente no tempo de 6 segundos ela vai estar ocupando a posição 60 metros. Provavelmente no tempo de 7 segundos ela vai estar ocupando a posição de 70 metros. E no tempo de 1 minuto, que é 60 segundos? Então, para a gente não fazer a conta no dedo, a gente então vai obter uma função horária para esse movimento e, por meio da função horária, a gente então faz a manipulação da substituição no tempo para poder prever a posição que ele vai estar ocupando. Observa o seguinte, ó, posição inicial 0, tempo 0. O que é isso aqui? Se refere à posição inicial do corpo. Então, essa posição inicial é esse S0 bem aqui, ó. O S0 destacado aqui é o número que vai representar na função horária a posição inicial. Quem fica do lado do tempo é a velocidade, tá vendo aqui, ó? VT. Então a pergunta é o seguinte: para a situação da moto, sua função horária pode ser representada por. Então, aplicando a função horária, lembrando que a função horária é uma função do tempo. Se eu quiser, eu posso até colocar aqui, ó, um S de T, caso você queira. Posição inicial, 0. A velocidade que a moto tem, a gente percebe que a velocidade dela é de 10 metros por segundo, porque ela percorre 10 metros a cada 1 segundo. Então, a velocidade dela é 10 vezes o tempo T. Bem, resumindo essa função, ela pode ser escrita como sendo 10t. Nota, pessoal, note, melhor dizendo, que essa função obedece exatamente todos os comportamentos que estão lá em cima. Então, eu já tenho duas maneiras de poder representar o mesmo movimento. Eu posso representar o movimento por meio desse esquema e posso representar a posição do movimento por meio da função horária, que é igual a 10t. Olha, quando o tempo é 0, vai ficar 10 vezes 0 é 0. Ele está aqui, ó, no início. Quando o tempo for 1, você coloca 1 no lugar do tempo, vai ficar 10 vezes 1 dá 10. Ele vai estar ocupando essa posição. Vamos montar uma tabela aqui, ó, com base nessa função? Então, com base nessa função, é possível eu construir essa tabela, que é o espaço que eu coloquei aqui como X, mas no fundo pode ser o S, que é a mesma coisa, tá? Em metro. Quando o tempo é 0, você vai colocar 0 aqui multiplicado com 10, vai dar 0. Quando o tempo for igual a 1, você vai colocar 1, 10 vezes 1 vai dar 10. Quando o tempo for igual a 2, 10 vezes 2 vai dar 20. Quando o tempo for 3, 10 vezes 3 dá 30. Quando for 4, vai ficar 10 vezes 4, 40. E quando for 5, 10 vezes 5, 50. Note, melhor dizendo, que o que acontece na tabela veio da onde? Da tua função horária, tá? A gente substituiu os valores de tempo e conseguimos construir os dados que estão dispostos nesta tabela. E os dados que estão dispostos nessa tabela também são os mesmos valores que estão na figura. Se eu quiser, eu ainda posso montar uma representação gráfica do espaço em função do tempo. Então, se eu tiver espaço em função do tempo,
Eu posso pegar os pares ordenados, quando o tempo for 0, a posição é 0, então 0, 0 vai estar bem aqui na origem, ó. Quando o tempo for igual a 1, a sua posição, que é o espaço, vai ser 10, tá aqui, ó. Tempo 1, espaço 10. Quando o tempo for 2, ó, olha aqui, ó, o espaço é 20, e assim sucessivamente. Então, com isso, eu acabo de mostrar para vocês a quarta maneira de como eu posso representar a mesma situação representada na figura. O que está no gráfico é o mesmo que está na tabela, que é o mesmo comportamento obedecido pela função, que é o mesmo que está na figura, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho a respeito das representações gráficas, pessoal. Bem, esse movimento aqui, ó, obedece um movimento onde a velocidade ele cresce, ou melhor, a velocidade aqui é maior que zero, porque todos os valores de espaço estão acima do zero. Então, como a velocidade ela é obtida como sendo ΔS pelo ΔT, então a qualquer variação de velocidade no tempo, tá? A posição final é maior do que a inicial. E como o tempo não existe tempo negativo, vai ficar então espaço positivo dividido pelo tempo positivo. Então, positivo com positivo, a velocidade vai dar positivo. O que não acontece no gráfico de baixo, que mostra uma velocidade negativa. Lá na frente a gente vai classificar esse movimento de movimento progressivo já, tá? E esse movimento a gente vai dizer que ele equivale ao movimento retrógrado, ou seja, o corpo está voltando, ó. Então, quando o corpo volta, a gente adota que a sua velocidade será negativa. E é fácil. Se você pegar aqui, ó, 30 e 10, você percebe que a posição final 10, que é no tempo final 3, ó, é maior do que a posição quando ele está no tempo 1, que é o tempo inicial, tá bom? Então, a gente nota que a posição final, ela é, neste caso, menor do que a posição inicial, e isso é uma característica do movimento retrógrado. Por isso, sua velocidade será negativa, uma vez que o ΔS, que equivale à variação do espaço, será negativo. Outra maneira de representar os gráficos no movimento uniforme é apresentando a velocidade em função do tempo. Ó, gente, a velocidade, eu coloquei aqui um valor, né, só para a gente poder ter um parâmetro, 2. Então, a gente nota que esse valor 2, ele permanece o mesmo, pelo menos do tempo 0 até o tempo 4, né? Até mais um pouquinho do que o tempo 4. Então, de 0 a 4 segundos, a gente nota que a velocidade permaneceu constante. Todos os casos mostram velocidade constante, só que esse constante tem um valor, que eu sei esse valor é 2, tá bom? Então, essa velocidade, por estar acima do zero, ela é positiva. E isso, então, vai caracterizar um movimento que progride, ou seja, que ele está indo para frente. Já o gráfico D mostra os valores de velocidades abaixo do zero, mas também constantes. Então, caracteriza o movimento uniforme, tá bom? Mas a velocidade dele é negativa, o que vai, então, admitir que este movimento ele será caracterizado por um movimento de retorno, ou seja, um movimento retrógrado por conta da velocidade ser negativa. Também quero destacar uma outra coisa, que é uma propriedade, tá? Propriedade gráfica é o seguinte: o gráfico da velocidade em função do tempo, ou seja, se você tiver lá o gráfico da velocidade em função do tempo, o que quer que venha aparecer, quando você calcular a área desse gráfico, ela vai ser numericamente igual, que é o número que você representa para a área, é o mesmo número que você vai medir o espaço percorrido, tá bom? Bem, na classificação do movimento, que eu adiantei, teremos duas. Ou o movimento será progressivo, caso o corpo ele venha se deslocar para frente na orientação da trajetória, conforme o corpo então caminha, o seu espaço aumenta, e a velocidade será positiva, tá? Outra maneira da gente configurar isso é que o espaço final ele sempre vai ser maior do que o espaço inicial. É isso que garante que a velocidade é positiva e o movimento seja progressivo, o que não acontece com o movimento retrógrado. Note que o corpo, à medida que ele caminha, ele diminui o espaço, ó. Então, a gente diz que o espaço final
ele é menor do que o espaço inicial, ele está voltando na nossa trajetória. Vejamos aqui a importância de termos a classificação, bem como a função horária. Ó, nesse trecho que a gente destacou da rodovia, digamos que aqui eu tenho um carro A, aqui eu tenho outro B e bem aqui o C, certo? Então, se eu quisesse montar a função horária para esses corpos, uma vez que eles têm estes valores de velocidade supostamente constantes, haveria a possibilidade de montar suas funções horárias, tranquilamente. Note que o carro A, ele vem do quilômetro 60 em direção ao 90 e ao 120. O mesmo acontece com o B, ele vai no sentido que cresce a trajetória, tá vendo aqui, ó? Ou seja, a posição dele tende a crescer no decorrer do tempo, né? Com que ele vai se deslocando. O que não acontece, deixa eu só apagar bem aqui que o C ficou em cima do 40, ó. O que não acontece com o nosso carrinho C. O nosso carrinho C, ele está indo no sentido no qual a trajetória diminui, né, os seus valores, ou seja, o espaço vai diminuindo no decorrer do tempo. É errado isso? Não, pessoal. Claro que não. Você vai no sentido que aumenta o espaço, se você vai no sentido contrário, a diferença é que um vai ser progressivo, o outro vai ser retrógrado. Como é o caso do A e do B. O A e B, ambos apresentam, ó, A e B, apresentam movimentos progressivos. Então, ao adotar a sua velocidade, eu tenho que considerar o sinal positivo. Já o carro C, ele vai apresentar um movimento retrógrado. E ao adotar ou mencionar a sua velocidade, esse valor tem que estar negativo. Por exemplo, como é que ficaria a função horária para o carro A? A função horária para o carro A, eu teria que saber qual a sua posição inicial, mais a sua velocidade vezes o tempo. A posição inicial dele, ele está passando pelo quilômetro 60. Então, a função horária do A vai ficar 60, tá? Mais a sua velocidade, que é 50. Então, vai ficar assim, ó, 60 mais 50t. Não esquece que o espaço está em quilômetro e a velocidade está em quilômetro por hora. Como é que ficaria para o B? A mesma coisa. Posição inicial do B, mais a velocidade do B vezes o t. Logo, a função horária para o B vai ficar... Qual é a posição inicial do B? O B está passando pelo quilômetro 90. Então, vai ficar 90. Como ele está indo no sentido que cresce o seu espaço, então o movimento dele é progressivo, a velocidade é positiva. E a velocidade dele é quanto? 60, então vai ficar 90 mais 60t. Como ficaria para o C? O C vai ficar a posição inicial do C, mais a velocidade do C vezes o t. Como o C ele está passando pelo quilômetro 90, então o espaço do C vai ficar 90, mas a sua velocidade não corresponde a uma velocidade do movimento progressivo. Como ele está voltando, então essa velocidade tende a ser negativa. Mas de que valor? 40t. Então, estão aqui 3 funções horárias, tá? Como exemplo de como se faz a montagem dessa função horária, levando em consideração os sinais de velocidade, tendo como base a classificação do movimento. Vejamos o exemplo agora, número 3. Uma moto está passando pela posição indicada na figura, então, posição 50 seria a nossa posição inicial. Qual sua posição no instante 30 segundos? Como é uma coisa que ainda vai acontecer, a melhor forma de prever a posição para um evento que ainda vai ocorrer é por meio de uma função horária, sabendo que a moto apresenta uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, ele quer saber qual é a posição dela quando o tempo for 30 segundos. Então, a função horária do espaço no MRU é igual a S0 mais VT. Tem até um apelido, ó, sorvete, tá bom? S é igual a sorvete, tá vendo aqui, ó? Para ficar mais fácil de lembrar a função horária do MRU. O SO, que é a posição inicial, vale 50. A velocidade da moto, ele está falando que vale 20, ó. Então, eu já coloco o 20 aqui. E para o tempo de quanto? Se eu colocasse só o T aqui, eu teria a função horária dessa moto, tá? Para T igual a 30 segundos,
eu consigo, então, substituindo o valor do tempo, encontrar a sua posição. Vai ficar 50 mais 20 vezes o T, e o T está pedindo para adotar 30. Então, 20 vezes 30 dá 600, mais 50 dá quanto? 650 metros. O que é isso? É a posição que ele vai estar ocupando quando o tempo for igual a 30. Mas se eu quisesse saber qual foi a distância que ele percorreu, aí não poderia ser 650, porque ele não saiu do zero, ele saiu do 50 e foi até os 650. Então, se ele saiu do 650 e foi até os 650, no tempo de 30 segundos, ele percorreu um espaço de quanto? 600 metros. Como é que tu sabe disso? Basta você pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial. Você vai pegar 650 menos o 50 e você vai encontrar o valor do espaço percorrido. E para poder encerrar nossa aula de hoje, vamos pegar aqui o exercício de número 4, que é o nosso último exercício hoje. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Neste tempo, ela anda, corre e também para por algum instante. O gráfico representa a distância x percorrida por essa pessoa em função do tempo t. Então, ele coloca aqui x lá em cima, ó. X representa o espaço e o t representa o tempo. Só que o tempo está em minutos. Então, o que a gente pode afirmar em 1, 2, 3 e 4? Ó, o que eu posso ter logo certeza é o que acontece em 3. Em 3, bem aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui que ficou um pouquinho torto, tá? Em 3, esse corpo se encontra na posição 1.800 metros, mas ele fica nessa posição durante 5 minutos, ó, de 15 a 20. Então, aqui em 3, ele não se deslocou, ele permaneceu no 1.800, então ele não tem velocidade. Em 3, ele estaria parado. Só que observe, 3 parado tem na letra A e tem na letra C. Então, nesse caso, já poderia logo indicar, ó, ou é a letra A ou seria a letra C. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. O A e o C já definem logo a alternativa na primeira, que é o item 1. Tá vendo aqui, ó? O que acontece? No A andou, enquanto que no C correu. Vamos verificar então aqui, gente. Ó, nota que em 1, o que a gente percebe? A velocidade dele é o ΔS1 pelo ΔT1. O ΔS foi o espaço percorrido, foi de 600 metros. Só que ele gastou 10 minutos para isso. Ó. Então, aqui, o nosso valor de velocidade seria, basta pegar 600 por 10, daria 60 metros por minuto. Aí eu pergunto, 60 metros por minuto, o corpo está andando ou ele está correndo? Bem, como fica um pouco mais difícil, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí fica mais fácil de fazer o comparativo. Essa velocidade, que é a nossa velocidade 1, vai ser igual a 60 metros, como é por minuto, por 60 segundos. Olha a velocidade dele, 1 metro por segundo. E 1 metro por segundo indica realmente que uma pessoa, ela andou, tá bom? Compara com 2, só para você ter uma noção aqui, ó. 2. Em 2, a gente vai ter, então, o espaço percorrido em 2 pelo tempo 2. O espaço que ele percorreu em 2, ele foi de 600 para 1.800. Então, ele percorreu 1.200 metros. E ele gastou quanto tempo em 2? 5 minutos. 5 minutos. Tá bom? 5 minutos. Ó, ele percorreu mais espaço em menos tempo, então ele está correndo, com certeza, né? Nesse caso, 5 minutos. Quanto vale 5 minutos? Se 10 minutos vale 600 segundos, então 5 minutos vai ser equivalente a quanto? 300 segundos. Bora logo fazer assim, ó. 1.200 metros, 5 vezes o minuto. O minuto tem 60 segundos, total 300 segundos. Então, 1.200, se tu dividir por 300, gente,
isso vai ser igual a 4 metros por segundo. E 4 metros por segundo é 4 vezes a velocidade que ele tem em 1. Logo, a gente pode admitir que na situação 2 ele correu, que é o que está sendo mostrado no item A. No item A ele andou, no item B ele correu, ou melhor, em 1 ele andou, em 2 ele correu, em 3 ele parou e em 4 ele também andou. Por que ele andou em 4? Porque de 1.800 para 2.400, de novo eu tenho 600 metros. Em quanto tempo? De novo eu terei um tempo de 10 minutos. Ou seja, é a mesma conta que eu fiz em 1. 600 metros por 10 minutos, que deu quanto? 1 metro por segundo. Por isso, a afirmação correta neste caso seria a letra A. Tá bom, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desde já eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, dá aquele joinha legal, tá? E também compartilhe com vocês o nosso Instagram. No nosso Instagram, pessoal, vocês vão poder encontrar resumos, resoluções curtas de exercícios, bem como compartilhar aí também com vocês um pouquinho dos mapas mentais que nós já fizemos e deixamos lá para os nossos seguidores. Então, não perde tempo, vai lá no Instagram, segue o nosso canal e também te inscreve aqui nesse canal que você vai estar recebendo nossos vídeos em primeira mão. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.